de noz, se a minha cabeça permitisse. E a casca de noz é a metáfora do cérebro humano. Eu seria feliz. O medo à liberdade é o medo que Sartre tantas vezes tocou, tantas vezes trouxe, porque eu me refugio na crença. O conforto da crença é uma coisa muito importante para todos nós, porque com a crença nós temos que pensar no desconforto do senso crítico, no desconforto daquilo que me faz sair da minha zona de conforto. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Nossos preconceitos precisam ser observados com objetividade. Eu preciso olhar para as coisas sem o peso do sujeito e mais com as coisas como elas são, com objetividade. Olhando com objetividade, aumenta a minha capacidade de pensar sobre as coisas e eu saio dos idealismos. Isso é a Branca de Neve, depois de alguns anos. Aquilo que a história nunca conta. Depois de uns anos que o príncipe a despertou, ela está com 4 filhos, um cachorro que defeca na sala e um príncipe entediado olhando Faustão aqui. E ela está com 2 filhos reclamando que ele não a ampara. Isto é diferente do "e foram felizes para sempre". Quem trabalha com idealismo e não com a realidade tem uma tendência a sofrer bastante. Sartre disse que primeiro vem a existência, depois a essência. Primeiro tem a família que eu tenho, primeiro o corpo que eu tenho, primeiro a amizade que eu tenho, depois a que eu gostaria, a essência, o ideal. Com tudo isso, fugindo de idealismos, eu consigo uma mudança para tentar entender posições que são divergentes. Eu adoro essa imagem, porque os dois estão discutindo e os dois têm razão. Um olha 4 vigas e o outro, de outro ângulo, olha 3. Levem em conta que numa discussão os dois podem estar corretos. E é por isso que a consciência produz o equilíbrio. Já disse dezenas de vezes na internet, já disse em livro e repito a vocês: só me ofendo se eu não me conhecer. Toda vez que eu me ofendo é porque eu não me conheço. Ninguém pode me ofender se eu me conhecer. Porque tudo que alguém diga de mim será verdadeiro ou falso. E nos 2 casos não é ofensivo. Se alguém me gritar careca, eu direi: oh, sim. Não posso redarguir, não posso responder: não, eu sou cabeludo. Eu não posso fazer isso. A pessoa está querendo um ataque, não quer dizer que eu entre nesse jogo. E para isso, para a discussão, eu tenho que diminuir a paixão. Isso é fundamental para o equilíbrio, para a justiça, para a família, para a escola, para todos os lugares. Diminuir a híbris, o desequilíbrio, a paixão, diminuir tudo aquilo que me torna mais dependente da paixão. Hamlet diz: me mostre um homem sem paixões e eu o seguirei, porque ele é senhor de si. Hoje de manhã eu vi um vídeo de um homem que provavelmente, eu vejo o jornal das 5 na academia, 5 da manhã, provavelmente atropelou um motoqueiro intencionalmente. Provavelmente teve uma discussão no trânsito e provavelmente ele perseguiu, matou o motoqueiro, abandonou o carro e saiu. Tomado de paixão, este homem estragou uma vida matando e a dele também. 1 minuto de pensamento, 1 minuto de cabeça tranquila, e ele não teria nem matado um ser humano, nem destruído sua própria vida. Abandonou o carro com aquela ideia assim: ninguém vai saber que sou eu. Aí abandona o carro com placa e documentos e sai correndo. A paixão é um defeito, porque eu preciso, para pensar, ter conexões claras. E aí uma distinção importante entre conhecimento e dados. As pessoas confundem, já que a internet tem todos os dados que eu preciso, elas interpretam então que a internet proporciona conhecimento. A internet só tem dados. O conhecimento é dado pela conexão das informações. O fato de ter na internet todas as receitas do mundo não quer dizer que os médicos de hoje sejam melhores do que há 20 anos.
O fato da internet ter todas as poesias do mundo não quer dizer que surjam mais poetas hoje do que há 50 anos. Conhecimento é dado pela conexão. E eu tenho liberdade para pensar? Essa é uma das perguntas mais importantes a fazer na vida. Eu consigo pensar de verdade? Eu sou livre para pensar? Eu consigo tomar a decisão de pensar? Essa é uma escolha muito importante. Para isso, passos. Superar o preconceito. Preconceito é um obstáculo à felicidade. Existem dezenas de preconceitos, estou escrevendo um livro sobre eles, mas os 4 mais importantes, em parte eu já citei: racismo, misoginia, desconfiança do feminino, homofobia e a demofobia, o horror ao povo ou ao pobre. O preconceito contra os pobres, o preconceito de raça, o preconceito de gênero, tanto contra homens homossexuais, mulheres homossexuais, quanto as próprias mulheres heterossexuais ou não, esses preconceitos atrapalham a vida. Eles mostram as minhas dores, eles mostram toda a extensão dessas dores. Assisti em São Paulo na semana passada uma peça protagonizada por uma transexual, e a peça se chamava O Evangelho de Jesus, Rainha do Céu, no qual essa transexual encarnava Jesus e lembrava uma coisa que nenhum teólogo discordaria dela, e eu a cumprimentei pelo enfoque. Jesus não veio buscar gente honrada. Jesus não veio atrás do fariseu, do saduceu, do homem da lei, do estável, do tradicional. Jesus procurou prostitutas, cobradores de impostos, gente sem eira nem beira. Jesus jantou com eles. Jesus perdoou a adúltera. Jesus frequentou lugares que os outros judeus não frequentariam. Ou seja, o essencial do cristianismo é o pecado, a natureza humana, a fraqueza, e não o orgulho daquele que diz: nunca traí minha mulher. Porque nisso está uma vaidade tão terrível, que é quase um pecado maior do que se ele tivesse sido adúltero. Bem, além de ser uma mentira. Então essa ideia do preconceito é uma ideia que tem que ser superada pelas pessoas. E outra coisa que tem que ser superada é a noção de trabalho como castigo. Se vocês imaginam que é o único momento feliz da semana é a hora final de sexta-feira, vocês estão cometendo um erro biográfico profundo. Não pode, com 8 horas por dia, ao longo de toda a semana, vocês imaginarem que só existe uma hora feliz, porque isso tornará a vida de todos um inferno. O trabalho é uma instância para eu me tornar socialmente produtivo. O trabalho é fundamental para isso. O trabalho é o modo como eu me insiro numa sociedade. O trabalho estabelece relevância social. Tudo bem que não precisa chegar segunda-feira com um bom dia entusiasmado, isso é um exagero. Pessoas que entram na escola ou na empresa de bom dia são perturbadas. As pessoas são perturbadas. Segunda tem que ser um bom dia discreto. Bom dia, aí começa a trabalhar. O trabalho cansa, mas se ele esgota, é um problema. É lícito que o corpo esteja cansado sexta-feira. É bom desejar o feriado. É agradável projetar as férias. Mas se o trabalho me esgota, é um problema estrutural. Eu estou no lugar errado. Um dos itens que eu acabei de ler num livro sobre felicidade na Dinamarca é a facilidade com que os dinamarqueses mudam de emprego quando não estão felizes, inclusive de área, quando não estão felizes com alguma coisa. Trabalhar é fundamental. E aí uma outra pista importante: estar onde vocês estão. Debati isso com meu colega Clóvis de Barros Filho, colocamos no texto Felicidade ou Morte, a ideia dele, e eu reproduzo como ideia dele. Clóvis enfatizou numa palestra de lançamento do livro, mas a ideia dele, que se eu imagino que o momento seguinte é o momento feliz, eu invalido o momento atual. Eu, Leandro, vou sair daqui correndo, viajar mais de 3 horas de carro. Vou chegar a São Paulo provavelmente entre 1h30 e 2 da manhã.
Acordarei às 4 para ir para a Feira do Livro em Porto Alegre. Depois da feira eu tenho uma palestra na Fierex, no Rio Grande do Sul, à tarde. Volto correndo, porque eu tenho uma aula na Globo no dia seguinte, no Rio. E se eu começo a pensar assim, eu vou fazer com que a experiência, nesse momento, fique ruim. Porque eu vou estar pensando, vou falar bem rápido, porque eu preciso ir rápido para outro lugar, e chegando rápido no outro lugar, eu preciso ir rápido para o outro. Aprendi há muito tempo, isto é meu, que ao chegar num lugar, eu tenho que estar no lugar, inteiramente no lugar, mesmo que depois tenha muita coisa. Estar inteiramente aqui, porque não há nenhum outro lugar no mundo que eu devesse estar, a não ser aqui, neste salão, nesse momento, falando a vocês. Estou inteiro aqui. Assim que acaba eu fico neurótico de novo, mas nesse momento eu estou aqui. Conta o professor Clóvis, e a história é ótima, e quando ele estava no primário diziam que bom era o ginásio. Quando ele chegou ao ginásio disseram que a vida começava no ensino médio. Quando ele chegou ao ensino médio disseram não, é a faculdade que vai lhe trazer luzes. Ao entrar na faculdade garantiram que seria o estágio. A faculdade não ensina nada, a gente só aprende no estágio. Ao chegar no estágio disseram, não, é quando você for efetivado que a felicidade começa. E ele era efetivado e disseram, agora você foi efetivado, você está nesse patamar menos 15. Se você trabalhar duro 30, 45 anos, você vai chegar ao topo da pirâmide alimentar. E lá é que está a felicidade. E a pessoa chega. Alcança a meta, chega lá. E chegando lá, dizem, pronto, chegou a aposentadoria. Vamos fazer uma festa, pode ir para casa, porque a felicidade começa agora, em casa, sem precisar trabalhar. E como quase todas as pessoas trabalharam muito, começam a ter problemas de saúde ao se aposentar, não acham um novo lugar na vida, se aproxima da morte, e finalmente chega o padre ou o pastor e dizem a coisa mais decisiva, não se preocupe, bom mesmo. É lá em cima, aqui não é nada. Essa ideia do professor Clóvis reforça que um dos segredos do bom trabalho e da boa oportunidade é estar onde você está. É isso que estraga o domingo à noite. Quando as pessoas